Olá pessoal, estamos aqui com o segundo episódio do Inforcast, o podcast da InfoRede. No primeiro episódio a gente conversou com o CEO da InfoRede, o Ronan Honório, onde a gente contou um pouco como é que iniciou a jornada, como é que criou a InfoRede. E hoje a gente está no segundo episódio, onde a gente vai falar sobre o InfoGuard, que é a solução de segurança de rede da InfoRede. Estou aqui com o Gabriel, que é o gerente de TI da InfoRede, onde a gente vai tratar esses assuntos. Olá pessoal, meu nome é Gabriel, sou gerente de TI aqui na InfoRede, como o Patrick falou. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a InfoGuard, que é uma solução de segurança da informação que nós implantamos nos nossos clientes. E vamos falar um pouco sobre ela, sobre segurança da informação num todo, sobre as soluções que englobam a segurança da informação. E vai ser um bate-papo onde a gente vai desmistificar muita coisa, onde a gente vai conversar sobre alguns cases que nós temos aqui dentro da empresa, sobre alguns cenários desafiadores que nós já entramos. Então vai ser um bate-papo bem interessante. Como que surgiu o InfoGuard? O InfoGuard ele foi uma necessidade de alguns clientes nossos, através da evolução da tecnologia, foram evoluindo também os ataques, as vulnerabilidades. Então a gente teve que descobrir formas dos nossos clientes estarem seguros. Então, um case nosso foi uma empresa de engenharia onde praticamente toda semana, independente do que a gente fosse fazer em relação a soluções paliativas, eles estavam sofrendo ataques. Então, a gente, junto com um especialista em segurança, que foi assim uma pessoa pioneira aqui dentro para fazer com que a InfoGuard chegasse onde ela chegasse, nós desenvolvemos um projeto de um serviço. Antigamente era um serviço onde a gente fazia a aplicação daquela solução específica para aquele cliente e de acordo com uma informação global, ou seja, uma configuração global. Uhum. E aí a gente Não uma conseguiu. personalizada, né? Exato, era totalmente engessada. Uhum. E a gente conseguiu, graças à implantação do sistema operacional PFSense, que é open source, ele é customizável, mas a gente fez o básico ali para funcionar o cliente e ter uma segurança. Então a gente colocou o cliente para acessar via VPN e algumas configurações padrões de segurança, como bloqueio de portas, nada muito Sim. sofisticado. E aí essa ideia foi amadurecendo, a gente foi vendo outros cenários onde a gente precisava aplicar soluções mais robustas, soluções mais inteligentes, soluções mais proativas. Então a gente foi evoluindo e trazendo soluções completas, digamos Foi assim. amadurecendo a solução de acordo também com o que o mercado demandava. Exato, exatamente. Então a gente começou a implantar segurança web, segurança de link de internet, segurança para defesa IDS e IPS, que é a intrusão e a prevenção. Então o pessoal começou a ter menos ataques, a gente começou a ter menos vulnerabilidades, tivemos ações principalmente por geolocalização. A gente estava vendo que durante nossas análises que a gente precisava bloquear algumas áreas, algumas geolocalidades. Então foi algo assim que foi evoluindo. Sim. E hoje nós estamos aí com praticamente uns 20 clientes ativos em diversas áreas, Diversos segmentos, diversos segmentos, diversos locais do país. Então hoje a gente consegue monitorar, por exemplo, Carajás, no Pará. E não tem barreira, é algo que a gente Tem consegue São Paulo fazer. também. São Paulo, isso o céu é o limite. Sim, sim. Então foi basicamente assim que surgiu, por uma necessidade de um cliente que a gente entendeu que é uma necessidade do mercado e fomos evoluindo. Fomos evoluindo. Hoje nós somos partner de uma grande empresa que é a Fortinet. Então hoje a gente já tem isso. A gente já é especialista em soluções como Sophos, Sonic Wall. Então a gente evoluiu para entregar ao cliente o que ele Hoje a gente precisa. entrega de acordo com a necessidade. Não necessariamente a gente entrega só uma solução. Exato. Vai de acordo com a necessidade do cliente para ver qual modelo, qual fabricante, por exemplo, entrega melhor para atender a demanda dele. Exato. E assim, quando a gente fala de cliente, a gente fala de
vários portes. Então, tem um cliente que ele tem um target ali para fazer um investimento alto. Então, ele vai para uma solução Mais mais robusta. robusta, um Palo Alto, um Sonic Wall, onde você Uhum. tem a licença, onde você tem um nível de maturidade para a sua empresa um pouco maior, porque Sim, os seus sim. bloqueios vão ser maiores, seu controle vai ser maior. Uhum. E tem empresas que não precisa disso. Ela precisa, assim, de uma segurança minimamente, Uhum. um ambiente minimamente seguro, onde a gente vai implantar ali um IDS e um IPS que para Uhum. eles já suporta Uhum. uma VPN para um acesso e tranquilo. Vai de cliente para cliente, Exato, né? são cenários totalmente Diferentes diversos, totalmente diversos. e são todos personalizados. Por Totalmente. exemplo, o pequeno pode usar uma solução, o grande pode usar outra. Também tem questões de valores, talvez tem um médio ali que quer um Supra equipamento. para os dois. Sim, Exato. ou quer uma solução mais econômica e pode ir para um lado, quer uma solução mais robusta, pode ir por outro. Exato. Não tem uma receita de bolo Não existe, não fixa. existe. E eu acho assim, um diferencial puxando a sardinha pra gente, um diferencial nosso é isso, assim, não existe receita de bolo. A gente não consegue colocar um serviço que hoje já não é mais um serviço, é um produto, que a gente já integrou várias coisas, então não é só mais um serviço, é um Uhum, produto. sim. Não existe a possibilidade de hoje ser um produto de prateleira. Então, assim, minha limitação é te entregar isso. Por quê? A gente entende que o mercado é diverso, a gente entende Uhum, que hoje o que funciona pode não funcionar amanhã. sim, sim. Então, assim, uma empresa que começa pequena, não necessariamente ela vai se manter pequena, Uhum, ela vai crescer. Então, a gente já consegue fazer uma estruturação onde o cliente, se ele precisar, e é algo natural do mercado, uhum. crescer, ele vai crescer e sem a gente precisar, por exemplo, trocar o equipamento. A gente já Sim, consegue sim. estruturar o Já deixa minimamente uma margem para ali. fazer Sim, ali a questão da evolução. sim. E isso é muito bacana. Perfeito. Além do serviço de segurança de rede, que é o Fire, tem vários modelos, marcas, a gente tem também o backup em nuvem, que é uma outra solução que a gente tem com os clientes também, que tem a proteção de rede, tem a proteção de dados, a gente tem vários contratos também, né, Exato. de E backup em assim, nuvem. uma coisa é aliada à outra. A gente fala de segurança de rede, a gente tem que colocar também a segurança da informação. Da informação, Porque assim, exatamente. a segurança de rede, ela não resolve a vida. Ela é um mitigador. Ele Aham. mitiga. Então a gente faz ações ali para dificultar um acesso, Uhum. para dificultar, A gente minimiza os erros. minimiza, Vai ter, mas minimiza, o exato. impacto com as prevenções é menor. Não adianta nada a casa ser blindada e a porta estar aberta. A Atividade. gente tem que colocar segurança, proteção para efetivamente Uhum. ter um. Diminuir os riscos. Exato, Exatamente. exatamente. Ou um case, por exemplo, do backup em nuvem, que a gente tem, são empresa, tem vários ramos de empresa, né? Um exemplo que a gente pode dar é de De contabilidade. isso. Exato. Uma empresa que tem várias funcionárias, são vários setores, são várias funções diferentes, Uhum. e ali o pessoal tem acesso, todo mundo tem acesso ao servidor. E várias e várias vezes, acidentalmente, É. alguém exclui, ou acidentalmente alguém perde alguma Uhum. informação. Então, assim, é o aliado deles para É. não ter perda de dados. Já teve também um caso, esse aí foi um dos maiores casos, em que uma empresa de engenharia foi invadida. E aí a parte de segurança de rede não era a gente que fazia. Hoje a gente já está com a prospecção para fazer isso porque eles viram essa falha, Uhum. mas eles tinham backup em nuvem com a gente. Então a gente conseguiu recuperar o ambiente deles completo dos dados dos Uhum. servidores se eu não me engano, 4 horas. Então assim, Né. mitigou um Lembrando que problema. esse tempo varia de acordo com a quantidade de dados que Exato, o o cliente volume tem. de dados. Esse número é um exemplo. Exato. O backup em nuvem, hoje, ele é uma solução que a gente consegue colocar desde o backup de arquivos de um servidor até Uma a infraestrutura inteira da completa. empresa. Então, Aham. assim, se você quer um backup das informações do servidor, a gente tem como. Se você quer um backup da infraestrutura de rede, tem. Uhum. Da infraestrutura virtual, tem. Então, assim,
É algo realmente para colaborar com a segurança em si. Sim. Eu acho que é essa a solução, é a integração de vários elementos Uhum. que vão ser criados ali, integrados, e vai Uhum. gerar um Isso. benefício da segurança. Isso. Então, falar para o pessoal também como é que funciona o nosso backup em nuvem. A gente tem uma empresa parceira, tem um data center com todas as questões de segurança Exato. para armazenar os dados. São Tier 3, que é Isso. um dos maiores certificados internacionais para conformidade de data center. Então tem redundância de absolutamente tudo, é bem seguro. Isso. Aí como é que funciona? A gente tem um programa, né, que a gente instala no cliente, pode ser no servidor, tudo, onde centraliza as informações. E esse backup é automatizado, o cliente não precisa fazer nada. A gente configura tudo certinho, questão de retenção também, quantos Exato. dias o cliente quer reter essas informações. Claro que isso varia de tempo, questões de valores, a quantidade de armazenamento. Então, tudo automatizado, faz o backup, armazena na nuvem, questão de recuperação também, igual você comentou, questão de segundos, minutos, de acordo com o tamanho do backup do Exato. cliente. E aí toda função gera um alerta. Então, se o backup, após a conclusão, gera um alerta por e-mail, onde você consegue saber se foi concluído com sucesso, se teve algum erro, se não foi concluído. E além disso, tem o aplicativo, onde o Exatamente. cliente consegue controlar ali em tempo real tudo que está sendo feito e tem um controle maior de todas É, as informações e do serviço em si, do que está é. acontecendo. E mais um ponto de segurança, todos esses dados são criptografados. Então não corre nenhum risco de, nessa transição aí, por exemplo, do cliente até o provedor, ter algum dado invadido ou no meio do caminho Vazado, exato. vazado, tem toda essa proteção também. Exato. E assim, até um ponto sobre o backup que muitos clientes perguntam. Por que que eu devo investir num backup em nuvem, sendo que eu posso fazer um backup local? Por exemplo, no HD externo, eu posso criar uma política aqui de backup, ou eu posso criar um servidor de Para backup. ter um custo mais barato, Exato. né? E aí, assim, o que eu sempre digo, você tem várias variáveis, várias pontas ali que você tem pontos de falha, e Uhum. principalmente falha humana. O backup em nuvem, ele é automatizado. O backup local, você precisa fazer uma ação. Existem softwares que fazem isso, mas se você não fizer o acompanhamento, dificilmente ele vai funcionar 100%. Você tem a questão de que você vai ter que investir em uma infraestrutura. Essa infraestrutura, ela Uhum. vai, com o tempo, ficar mais velha, você vai ter que Uhum. trocar. Aí a questão da escalabilidade também. Se você um dia precisar aumentar seus Uhum. recursos para aquela rotina de backup ser O local para feita, armazenar, né? tudo, Sim. fora a questão de energia, consumo de energia, você precisa ter um CPD com refrigeração, porque esse servidor vai precisar. Se for um HD externo, você vai ter que conferir, você vai ter que executar. Ele não é a prova de falha, esses equipamentos não são a prova de falha, ou seja, se queimar, Redundância, exatamente. infelizmente você perdeu seus dados. Se for furtado, felizmente perdeu os São dados. coisas distintas. Tem o Exato. backup local, que a pessoa pode fazer no HD externo. Ela tem a preocupação, por exemplo, de alguém pegar o HD, ela perdeu o HD, não tem o acompanhamento se o backup está sendo concluído com sucesso. Já o backup em nuvem não tem isso. É automatizado, você recebe os relatórios. Se sua empresa queimou, o prédio caiu, qualquer coisa que seja, não vai perder o backup, porque está em outro local. Então, é totalmente diferente as funções. Exato, Não tem como exatamente. comparar. São coisas distintas Distinto. e eu acredito que seja uma evolução. Hoje em dia, dificilmente tem algo que seja local. Uhum. A ação natural da tecnologia é migrar para a nuvem. Sim. Então, hoje em dia, os arquivos já estão em nuvem, os servidores já estão em nuvem, até mesmo a infraestrutura da empresa está em nuvem. Eu acho que é algo natural onde você vai minimizar ali os seus gastos e o seu desgaste de equipamento. Você Uhum. vai otimizar hoje em dia, principalmente com a questão do home office, com a questão dos serviços híbridos. Você ter uma infraestrutura física requer mais controle, mais segurança.
sendo que na nuvem É, já vem embarcado mais tudo isso. preocupações, né? Exato. E assim, e a escalabilidade é algo incrível. Né, É algo exatamente. incrível. Até voltando um pouco na questão do Firewall também, né? Pra gente falar os tipos de, as funções que tem dentro do Firewall. Uma delas é a questão da VPN, que você falou um pouco do acesso remoto, home office. Uma das funções é a VPN, onde a pessoa pode trabalhar de qualquer local Exato. e acessar os dados que tem na De empresa. maneira segura. Exato. E aí, assim, explicando o que é a VPN. VPN nada mais é do que uma ponte segura entre o local que você está até a sua empresa. Então, assim, é como se fosse um túnel mesmo. Ou vamos colocar que a internet seja uma rodovia onde está passando ali várias informações e aí você cria um túnel só seu de uma ponta a outra, da sua casa até a empresa. Então, assim, Isso. é um túnel criptografado, ou seja, não tem como ninguém Uhum. acessar. Quando você fecha esse túnel, é a mesma coisa de você entrar na empresa, então você tem acesso aos recursos que tem dentro da empresa, servidores Os locais, dados, sistemas. impressoras, tudo. E assim, hoje em dia é o mais seguro quando uma empresa não tem o ambiente em nuvem. Porque no Sim, ambiente em nuvem, você já acessa direto à nuvem. sim, E sim. aí a nuvem nada mais é do que a sua estrutura em um servidor diferente. Além disso, tem também o bloqueio de conteúdo, continuando as funções do Firewall, né? Tem o filtro de conteúdo, por exemplo, se na sua empresa você quer restringir o acesso a alguns sites, site de aposta, YouTube, tem como fazer todo esse tipo de bloqueio, né, para Exato. controlar o acesso. Talvez está consumindo muito da sua banda. Exato. E assim, não, eu acho que não seja nenhum controle de acesso, é mais uma limitação mesmo, é Sim. um filtro de conteúdo. Aí um case nosso de sucesso significativo, uma escola aqui de BH que tinha um link de internet até bem Uhum. robusto, mas que estava saturando. Por quê? Porque os alunos estavam consumindo Consumindo. Netflix, streaming, vários tipos de streaming de vídeo, fazendo downloads Aí não dá, exorbitantes. né? Aí não tem banda que Que aguente. aguente. E aí a gente fez além da parte da segurança mesmo, para garantir que os alunos não estivessem vendo conteúdo inapropriado e tudo, limitou a banda e aí um link que, se eu não me engano, era de 600 mega, que estava consumindo 600 mega, foi para 200 e Uhum. assim, com sobra. Tranquilo. Então, são cases de que realmente funciona. Sim. Mas o filtro de conteúdo é uma faca de dois gumes. Por quê? Se você não tiver, se não for um ambiente público ou igual esse de escola, por exemplo, que você tem que realmente que ter um controle, Uhum. se você faz isso numa empresa, por exemplo, dependendo da política dela, o funcionário pode ver isso mais como De outra uma forma, né? ameaça ou assim, eles estão limitando, eles estão controlando, Uhum. e aí o benefício não é tão grande. Uhum. Então, isso depende É, muito da tem que cultura do analisar, local. né? Sim, Exato. sim. Porque o que eu sempre falo é melhor você considerar primeiro uma mudança até mesmo de tratativa com o funcionário do que um bloqueio. Uhum. Que o bloqueio eu acho que tem que ser o último dos últimos casos, a não ser para ser assim, o mínimo possível, que é a questão da segurança. Uma Exemplo. função ali que vai de acordo com a necessidade Exato. O que da eu acho demanda do o cliente. filtro, você tem que filtrar ilícitos, pornografia, site de aposta, que aí é para segurança. Uhum. Agora, redes sociais e tudo é mais produtividade. Então, às vezes, se você bloqueia, o funcionário pode não ver de uma forma tão Uhum. bacana. Então, Sim, é algo que é personalizado até nesse entendi, ponto. Tem, entendi. tem, tem que ser visto. Você falou do link e tem o próximo que é o failover. Failover, por exemplo, se a empresa precisa ter dois links de internet, por exemplo, para se um cair, não ficar sem, tem a opção de contratar dois ou mais links para se um cair, você ter o outro. Aí o equipamento faz isso automaticamente, tem a configuração toda feita. A gente faz a análise também
das operadoras para ver a rota de entrega, né? Exato. Porque não adianta nada ter 2 links se os dois vêm do mesmo lugar, quando cai um, cai dois, cai o Exato. segundo. Aí não é um failover, né? Aí é só É só, dois é só para links. falar que tem 2 É, links. dois links. Então não adianta nada. Exato. Failover é uma redundância, né? E aí quando a gente fala de redundância, se não tiver redundância completa, inclusive do meio físico, não é uma redundância. Exatamente. É apenas um segundo meio. Então Sim. é algo que tem que ser frisado. Um exemplo, se uma empresa tiver duas operadoras diferentes, mas que em algum momento ali a rota é a mesma, a gente. E vai funcionar nesse caso se a operadora parar alguma coisa no data center dela, Isso, alguma coisa exato. assim. Se for data center. Assim, pode ser que não aconteça ali um desastre de romper exatamente onde as duas estão caminhando juntas. Pode acontecer, mas pensando assim, no melhor cenário possível, Vir tem que de outras ser, formas para exato, minimizar, né? tem que ser duas rotas, até mesmo para garantir essa questão, né? Então, Isso. imagina uma empresa que precisa de internet o tempo todo, uma empresa de licitação. Imagina essa empresa de licitação não ganhar uma licitação porque Porque não ficou tinha sem internet. internet. Não tem como. Entendeu? É algo, impactante. Qual Sim. que é o custo disso? Exato. Querendo ou não, hoje em dia tudo passa pela internet. Na empresa, o sistema é em nuvem precisa de internet. Exato. Acesso a algum site precisa de internet. Então, querendo ou não, isso vai de empresa para empresa, né? Ficar 50 minutos sem internet, qual que é o prejuízo disso? O Exato. valor X. Pô, você pagando uma segunda internet ali, você vai ter uma economia muito menor, você não vai Sim. correr esse risco. Então, querendo ou não, você não vai ter um custo. É um investimento. É um investimento. É um investimento. Mas assim, da nossa solução como um todo, Tudo é investimento, tudo é É um investimento. investimento. Porque assim, quanto custa hoje os dados de uma empresa, por exemplo? Quanto que custa? Não tem valor. É imensurável, é Exato. mensurável. A gente vai mensurar ali quanto que custa o dia que perder. Quando você Exato. precisar começar do zero, porque você não tem informação, ou um exemplo, se você for uma empresa que precisa reter alguns documentos e aí vem alguém pedindo esses documentos e você perdeu eles. Aí você vai Exato. saber pelo valor da multa. Aí quando perde, por exemplo, nossa, o backup em nuvem era R$ 500 por mês. Exato. Isso é troco de Exato. bala em cima do prejuízo que eu tive. Exato. E Sem assim, os dados. querendo ou não, segurança hoje não é muito diferente das seguranças do nosso dia a dia. Por que a gente paga um seguro de carro? A gente paga o seguro de carro não querendo usar. Mas, se precisar, tá ali. Exato. Seguro de casa, mesma coisa. Seguro de vida, mesma coisa. Exatamente. Tudo isso a gente paga pela segurança mesmo, de não precisar usar. Mas, se precisar usar, Tá lá. ali, tem disponibilidade. Você não precisa. E se você precisar usar, você vai agradecer por estar pagando. Exato, exato. E aí você vai ver que o valor que você pagou mensal Não foi nada. Não foi nada. Não Exatamente. foi nada. Exatamente. É a transferência de responsabilidade que a gente falou. Isso. Então, a partir do momento que você contrata um serviço de segurança, de backup, de outsourcing de TI, você transfere a segurança para pessoas que não que entendam mais do que você, mas que já têm o Que know-how, estão ali para isso. que trabalham com aquilo. Então é uma coisa natural. Uma coisa natural. Sim. E o próximo seria o parecido com o failover, que é o load balance. Que o failover é você ter um link principal e se ele cair, usa o secundário. E o load balance é você usar os dois em conjunto, dividir na carga, né? Exato. Pode ser muito útil nesse colégio, por exemplo, Sim, para dividir. É assim, num cenário onde você precisa de muita banda, você junta os dois e ali você tem um exemplo, um link de 600 com um link de 600 vira um link de 1 GB 200. Então, é algo que vai da necessidade também. Então, Sim. um exemplo, hoje, você comentou do link primário e secundário. Hoje tem empresas que a gente atua que tem até 4 links de internet. Tem um coworking que a gente atende, Exatamente. que são 4 links de internet. Precisa disso tudo? Talvez não. No meu ver, sim. Por quê? Qual que é o que o coworking vende? O local Exatamente. que tem que ter internet. Da mesma forma que eles estão confiando no serviço nosso para garantir isso, os clientes que contratam ele estão também confiando nele para garantir que a internet vai funcionar. Então, assim, é algo que precisa também. E aí vamos supor nesse cenário mesmo do coworking. Um cliente faz uma exigência
de que a banda que ele precisa tem que ser Tantos maior. megas. Uhum. Ah, vamos contratar outro link? Não. Vai No somar os equipamento dá pra links fazer isso tudo. e sem impacto nenhum, sem estresse. É assim, é a configuração. Aí vai do Isso. nosso know-how. Um exemplo, quando a gente chegou nesse cliente, tinha já 2 links de internet, só que vinha do mesmo lugar. Exato. Então, quando um parava, parava o Parava o outro. outro. Então, se paga um ou se paga dois, Não fazia o menor não sentido. mudava Não muita fazia o coisa. menor sentido. Porque parou um, parou os dois, por quê? É, Aí a gente chegou, analisou quais operadoras chegam no local, na localização do cliente, e aí a gente trocou, tirou uma, colocou a outra, para aí sim ser uma redundância. exato. E aí, quando a gente tirou a parte bacana do estudo, da É, viabilização, quando a gente tirou uma dessas aí, o que que aconteceu? Eles falaram, não, a gente vai viabilizar outro local. Então, assim, impactou para eles, para a operadora, e eles deram um jeito de mudar a rota. Então, por isso que hoje eles têm 3 links ativos e um de backup. É isso mesmo. sim. Exatamente. Vai de cliente para cliente. Não tem precisa de 2 fixos, precisa de É, 3, vai da necessidade de cada um. cada cenário é um E cenário, e por isso que a gente está aqui, né? Para analisar o seu cenário e ver qual que é o melhor caminho ali, desde o caro ao barato, isso aí. A exatamente. gente senta e conversa e define uma solução. Não Cara, o tem. barato é relativo, né? Não, não é, Relativo exato. para cada um. Exato, exato. Aí Exatamente. vai do nosso trabalhinho de fazer o dever de casa e trazer solução para os clientes. Isso. O que a gente conversa muito com os nossos clientes, né? A questão de alertar também contra os ataques que tem hoje em dia no mercado, que toda hora é um e-mail, é um telefonema, uma notificação, e querendo ou não, se não, o usuário, o colaborador, não tiver essa maldade, nem que seja um pouco, acaba caindo nesses ataques, né? Exato. E assim, é o que eu sempre falo. Se o cara que chega ali para fazer um ataque usasse isso para o bem, muita coisa ia ser resolvida. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia avança para você fazer O mal. não só o mal, tipo o bem. Aham. Ao mesmo tempo que a gente evolui para ficar mais seguro, ter uma rede mais segura, um cybercriminoso vai pegar exatamente essa receita de bolo que é para fazer o O bem bem, para o mal. isso Então, mesmo. assim, um ataque de phishing, por exemplo, onde o cara vai pegar ali várias informações e vai te embaralhar a mente para você clicar e passar alguma informação, Sim. ou um e-mail que você acha que recebeu de forma idônea e não, tá ali um vírus, um trojan, por exemplo. Então, assim, além de ter tecnologias para isso, um bom antivírus resolve, ajuda. Resolver é sempre a ação do Do usuário. usuário ali, o Uhum. final. Mas um antivírus ajuda e ter esse senso crítico ali É. da confiança zero. Uhum. A gente tem que não confiar em ninguém. Aí a gente começa a ficar mais seguro. Querendo ou não, a gente tem esse conhecimento, a gente tenta passar isso que acontece no dia a dia, né? Que pro usuário ficar mais, ter um alerta a mais para Sim, não cair nesses ataques. Que o que acontece normalmente é notificação no telefone com links, né? sim, Que clica ali, já pega informações do telefone. Questão no e-mail também de ransomware, clica no link, aí já instala um programa no seu computador, aí já começa a criptografar seus dados, aí manda a chave de Bitcoin. bitcoins para você pagar e recuperar seus dados. Então tem muito isso, querendo ou não, no mundo corporativo, é e-mail o dia todo. E-mail para lá, Exato. e-mail para cá, aí tem propagandas, então, querendo ou não, a gente faz com os nossos clientes talvez um workshop, alguma coisa assim, para passar essas dicas para minimizar esses riscos para segurança mesmo. Para ficar sempre um ambiente o mais seguro possível. E Exatamente. assim, isso tanto para o empresarial quanto para o pessoal. Muita coisa do que a gente passa para os nossos clientes vale também para o pessoal. Não é só o e-mail corporativo que recebe essas informações, esses ransomwares, essas tentativas de golpe. Nos e-mails pessoais, principalmente, olha o tanto de informação que hoje em dia a gente tem, olha o tanto de propaganda que a gente tem. Até um caso recente de um colaborador
nosso aqui que achou que estava comprando o ingresso de um show que não existia mais e comprou e não tinha. Então, assim, até mesmo verificar as fontes, O site, né? A a URL é URL muito certinho, importante porque o isso. pessoal, eles são muito espertos, eles colocam exatamente igual e mudam um S no final, muda um ponto no final. E assim, não é que a pessoa é boba por cair, digamos assim, nisso. É No porque dia a dia não eles, percebe. e eles são muito espertos. Passa batido A também. engenharia que eles têm, a engenharia social, para identificar onde que eles têm que mudar o ponto, onde eles têm que mudar Sim. a vírgula, é muito grande. Então, eles realmente pensam além. Aham, sim, sim. E assim, as formas que tem é mitigar, desconfiar, falar assim, Sim. não confie mesmo. Na dúvida não clique, na dúvida não compre. Uhum. A gente fala muito também do domínio, né? O nome do e-mail, arroba, o que vem depois. Que querendo ou não, o que vem depois normalmente é da empresa, né? Exato, Aí, por exemplo, tem lojax@gmail.com. Então não é da loja, é o arroba Gmail. Normalmente uma empresa vai ter um domínio que é registrado, tudo certinho. Então acaba que a pessoa olha o início e acha que é a empresa. Só exato. que essa loja x@gmail qualquer pessoa pode criar. Você, eu, é só ir lá no Qualquer Gmail, pessoa. criar uma E conta. principalmente empresa grande. Empresa grande não vai usar arroba Gmail, não vai usar arroba Hotmail. Eles vão registrar um domínio, porque hoje o domínio é como se fosse o seu CPF, seu CNPJ mesmo. É o seu lugar dentro da internet. É onde vão estar suas informações, é o seu nome. Então, quando você registra um domínio, você coloca a sua identidade ali e você passa a credibilidade. Com o domínio você consegue ser consultado, Sim. a consulta de quem é o titular, então você passa a credibilidade. A partir do momento que você recebe um e-mail que não tenha um domínio, É dificilmente. até um marketing ali também da sua empresa, né? Que era um nome ali Sim, aparecendo. é o seu lugar na internet. Sim, sim. Exatamente. E assim, além dessas questões do phishing, tem algo que assim, eu vejo muito. O pessoal descuida muito de senha. Acha tipo assim, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ninguém vai pensar no óbvio. Porém, hoje em dia, além de você ter pessoas que vão tentar ali bater a senha no óbvio, tem muitos programas que fazem a força bruta até achar uma senha. Então, Uhum. assim, a senha do seu e-mail pode parecer besteira, mas colocar esse caractere especial, ser algo Uhum. maior, não tão padrão, é Sim. algo que realmente muda muito a segurança. Você fica mais seguro. É totalmente Isso. diferente. Vai deixar a sua senha sem jeito para alguma pessoa pegar? Não, mas você vai diminuir os riscos, né? Vai Exato. aumentar a segurança para minimizar dar algum problema. Exatamente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida em relação à segurança da informação, segurança de rede, segurança corporativa, entre em contato com a gente. Nós temos um corpo de colaboradores capacitados, especialistas nisso. A InfoRede está há mais de 25 anos no mercado trazendo soluções de tecnologia e a InfoGuard está pelo menos uns 6 aí com vários cases de sucesso, onde a gente tem várias formas de ajudar vocês, manter a empresa de vocês seguras. Eu acredito que traga sua a oportunidade para a gente fazer negócio, para a gente trazer uma confiança, trazer segurança para o dia a dia de vocês. Proteção de rede, backup em nuvem, qualquer escopo, consultoria. Estamos aqui para agregar, ajudar de qualquer forma que seja dentro desse ramo, né? Exato. Entre em contato com a gente. Vou pedir pro nosso editor deixar o nosso contato bem aberto aí para vocês. E no cardzinho aqui em cima com o primeiro episódio do nossa temporada da Inforcast, onde a gente entrevistou o nosso CEO, o Ronan. Ele contou um pouquinho a história da Da InfoRede, empresa. como tudo começou. É bem bacana. E eu agradeço bastante vocês por esse tempo, por estarem acompanhando a gente. Logo mais teremos o terceiro episódio, onde vamos trazer novidades aí para vocês. Não vamos dar spoiler, não.
Vocês vão precisar acompanhar para ver o que vai O acontecer. assunto, né? Exatamente. Obrigado, Patrick. Obrigado. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Que a gente vai falar. Opa, não vou falar o assunto, deixa o pessoal vir. Por favor, spoiler não. Tá, até a próxima. Até Obrigado, mais. pessoal. Até a próxima.